Vamos continuar o livro de Hebreus, já está chegando ao final, não é? Nós hoje vamos terminar o capítulo 10, permitindo o Senhor. Nós tivemos um momento tão agradável de cânticos, de adoração ao nosso Deus. Tivemos um momento abençoado de oração. E agora vamos meditar na palavra. Certamente o Senhor, Ele tem algo para falar. A palavra de Deus sempre tem algo para nos falar. Então nós já vimos Hebreus capítulo 10, de 1 a 18. E agora, a partir do verso 19, nós vamos até o final do capítulo 10, verso 19 a 39. E aí nós vamos falando a respeito e vamos lendo e falando a respeito de cada versículo que nós lermos. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque é tão bom nós podermos estar aqui, meu Deus, e esse momento até agora tem sido tão especial para nós. É muito bom nós estarmos juntos na presença do Senhor, como igreja, e obrigado porque o Senhor teve esse cuidado com cada um de nós que está aqui, de nos trazer nessa noite. E nós nos sentimos privilegiados pelo Senhor, pelo cuidado especial do Senhor sobre nós. E nós estamos no melhor lugar, no melhor momento, estamos na presença do Senhor, prestando culto, e agora prontos para ouvir a sua palavra, tudo que o Senhor nos tem a dizer. Então fala conosco, meu Deus, fale aquilo que é necessário, fala o que é a sua vontade, fala o que é a sua instrução para a nossa vida. Nós agradecemos muito pelo poder da palavra, não é de quem prega, não é de quem fala, é do Senhor mesmo que inspirou a palavra, e nós agradecemos muito por isso. Fala conosco, pelo seu Espírito, através da sua palavra, nós pedimos em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós temos visto muitas coisas boas aqui em Hebreus, e muitas vezes nós temos visto coisas difíceis também. Muito obrigado, Arthur. Se você quiser compartilhar a Bíblia, dá uma olhada, ver se há alguém sem Bíblia aí perto de você, pode fazer isso. Mas desde o começo nós temos visto que não é um livro fácil, é um livro que nos confronta muito, e é um livro que precisa ser muito bem esclarecido, para que não fique dúvidas a respeito do que é que o autor realmente está tratando e falando. Mas a dificuldade do livro é porque muitas vezes ele exige uma resposta de nós, e por isso muitas vezes não é um livro tão abordado. Então o autor ele vem nos dizendo desde o começo que essa nova aliança operada pela morte de Cristo concede ao crente o perdão dos seus pecados. O que nos concede perdão é a nova aliança operada por Cristo Jesus. Então foi esse sacrifício, essa intercessão de Cristo, que dão a nós acesso à própria presença de Deus, e não é de forma figurada como era. Agora em Cristo nós estamos de fato na presença de Deus, porque a aliança operada por Jesus nos deu esse acesso. Por causa de quem Cristo é, por causa daquilo que Ele fez, é possível desejar e conhecer a Deus, vivendo a vida em paz com Ele e desfrutando da comunhão. Por que nós podemos conhecer a Deus? Por causa de Jesus, do que Ele fez. Por que nós podemos desfrutar de paz com Deus? Por causa de Jesus e do que Ele fez. O Antigo Testamento, ele falava sobre esses privilégios, mas os ritos, as cerimônias todas que eram realizadas, não levavam ninguém a experimentar esses privilégios. Irmãos,
nós temos que ter consciência de que nós somos o povo mais privilegiado do mundo, porque nós temos acesso à presença de Deus, paz com Deus, promessas de Deus, e é tudo isso que o autor está nos mostrando aqui nesse livro. Os vários privilégios que nós temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, por causa de quem Ele é, por causa daquilo que Ele fez. Mas, diferente dos ritos do Antigo Testamento, aqueles que estão em Cristo, as coisas são muito diferentes. Então, partindo dessas verdades, o autor, ele começa a nos mostrar o que isso significa para nós. Uma coisa é conhecer um privilégio, mas o que esse privilégio significa para a nossa vida? Quais são as implicações desses privilégios que nós temos em Cristo, que o povo de Deus, que os crentes têm em Cristo? Quais são as implicações disso? E ele faz isso, agora aqui do verso 19 a 39, utilizando 3 recursos. Primeiro, recurso de argumentação. Primeiro ele faz uma exortação, depois ele faz uma advertência, e depois ele nos traz um encorajamento. Então, qual que é o ensino dele aqui nessa sessão? É que o céu é o destino de todo crente que persevera. E como é que ele persevera? Ele vai destacar aqui duas características principais. Então, o céu é o destino eterno de todo crente que persevera. Como? Mantendo a comunhão e aguardando com expectativa a volta de Jesus. É sobre isso que ele está nos falando. Então, quem é aquele que vai para o céu? O céu é o destino de quem? De todas as pessoas? Não. Ele vai dizer que o céu é o destino de todo crente que persevera, mantendo a comunhão e aguardando com expectativa a volta de Cristo. Então vamos ao primeiro recurso de argumentação. Primeiro ele faz uma exortação, dos versos 19 até o verso 25. Ele está nos mostrando o que nós fazemos, o que nós devemos fazer à luz dessas verdades que ele vem nos mostrando, desses ricos privilégios. E olha só como é que ele começa no verso 19. Ele diz: portanto, irmãos, portanto. Então ele está ligando todos esses privilégios da pessoa de Cristo para a vida do crente, e ele está dizendo: então, portanto, ou diante disso tudo, diante de tantas ricas bênçãos, promessas, maravilhas de Deus, portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo, por meio do sangue de Jesus. O que ele está dizendo? Está dizendo que os crentes em Cristo têm liberdade, ousadia, confiança para entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Os crentes entram na própria presença de Deus, eles não entram numa sombra dessa presença de Deus, como o sumo sacerdote fazia no Antigo Testamento, e o povo ficava tudo de lá de fora olhando. Ele falou: não, agora você pode entrar, comparecer no Santo dos Santos, porque agora, por causa do sacrifício de Jesus, a santidade de Deus já não nos exclui da sua presença. Esse era o problema. O Deus Santo não podia compactuar com pecadores, mas agora Cristo, Ele tomou sobre si os nossos pecados, de maneira que nós não precisamos mais ficar escondidos com medo do lado de fora. Nós podemos entrar porque a penalidade que nós merecíamos, ela foi paga através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa penalidade foi carregada por Cristo na cruz, quando Ele padeceu por nós e morreu. Então, o autor está dizendo: olha, nós podemos entrar, existe acesso irrestrito a todo crente. Esse é o nosso privilégio. Você consegue falar com o prefeito? A hora que você quiser. Você chega, entra, abre a porta e entra. Não consegue. Às vezes você não consegue nem falar nem com o seu chefe na empresa. Mas você tem acesso livre àquele que é Senhor dos senhores, Rei dos reis. É um grande privilégio. E ele está dizendo: irmãos, tendo coragem
ou ousadia. Vocês não precisam ficar encolhidos com medo. Se você pode ter esse acesso, por que não usufruir dele? Verso 20, como é que é esse acesso? Ele diz: pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo. Lembra que todos os objetos do tabernáculo, do templo, eram uma sombra da realidade? E agora ele diz que ele abriu esse caminho através de quê? Do véu. Isso é, do seu corpo. Então o véu era um símbolo do corpo de Cristo. Então foi aberto um novo e vivo caminho, e nós podemos entrar diretamente. Nós nos aproximamos de Deus, não é, meus irmãos, através de sacrifício. Nós não nos aproximamos de Deus através de cerimônia, não é através de ritual, não é através de liturgia. Nós nos aproximamos de Deus por meio de uma pessoa. O véu, ele não nos bloqueia mais como ele fazia nos tempos do Antigo Testamento. Quando o adorador ele chegava e via o véu, ele simplesmente não podia passar. Mas o véu não nos bloqueia mais. No momento em que o corpo de Cristo foi rasgado na cruz, então o véu entre os homens e Deus foi rasgado, dando acesso verdadeiro, real, à presença de Deus. Isso significa que nós, terríveis pecadores, podemos entrar. Verso 21, ele explica por quê. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ora, ele não foi o sacrifício? Sim, mas aquele que foi o sacrifício, ele também é o sacerdote. Nós, os crentes, agora somos uma casa. Nós somos uma família em que ele é o cabeça. Então, sendo assim, o acesso que nós temos não é aquele acesso figurado, como era o acesso no tabernáculo. Ali o sacerdote, ele entrava no santíssimo lugar, mas ele entrava e logo ele saía. Ele entrava e saía, mas nós entramos para ficar. Nós não podemos, nós não precisamos, cada vez que nós vamos orar, dizer que nós estamos entrando na presença de Deus, porque não é só através da oração. Cristo nos deu esse livre acesso da comunhão com Deus. Então, nós entramos para ficar. E ali, o acesso era limitado a um só homem, e ele só entrava uma vez por ano, nos tempos passados. Agora o acesso é aberto a todo crente, e em todo o tempo. Aí no verso 22, ele nos desafia, ele está nos encorajando, ele está nos exortando, nos dando razão para fazermos algo, e ele diz: aproximemo-nos com um coração sincero, com plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Já que o caminho está plenamente aberto, ele está dizendo: entre. Por que não entrar? Por que ficar do lado de fora? Então, não apenas é nosso privilégio, meus irmãos, mas é também o nosso dever nos achegar a Deus sem hesitação. É nosso dever nos achegar a Deus com frequência, é nosso dever nos achegarmos a Ele intimamente. Então nos acheguemos para louvar a Deus, para render ação de graças a Deus, para trazer nossas petições a Deus, para estar na presença dEle. Nós não estamos nos tempos do Antigo Testamento, então não há nada que nos exclua. É por isso que ele está falando com plena certeza da fé, coração purificado da má consciência, tendo o corpo lavado com água limpa. Nada disso nos exclui mais. Nada, impureza cerimonial, isso não nos exclui mais. Consciência impura, falta de fazer as lavagens rituais, isso tudo excluía as pessoas no Antigo Testamento. Eles não podiam entrar. Mas agora, na nossa vida, o sangue de Jesus já tratou de tudo isso. Nossos pecados
a nossa má consciência, nossa impureza, tudo isso foi tratado na cruz. Então nada disso nos mantém mais do lado de fora, só nos resta nos aproximar, com confiança de que realmente foi aberto a nós o caminho para Deus. Se nós não nos aproximamos é porque nós não cremos que o que Jesus fez é digno de confiança. 23, ele está nos exortando bastante, ele quer nos animar, e ele diz no verso 23, sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Ele está dizendo, lembram-se que aqueles crentes hebreus, eles estavam cogitando a possibilidade de retornar às velhas práticas da velha aliança, e ele está falando, olha, não é hora de vacilar na fé, não é hora de voltar atrás para as sombras do Antigo Testamento que prometiam muito, mas não podiam fazer nada. Então, no que diz respeito a nós, ele está dizendo, olha, pare de pensar em voltar atrás do lugar de onde você veio, porque seja qual for a experiência que você teve antes de Cristo, era uma experiência que prometia muito, ou podia prometer bastante, mas não era capaz de cumprir o que prometia. Então, esse é tempo de ficar firme, é o que ele está dizendo. O Antigo Testamento despertava expectativas, mas não realizava essas expectativas. Nova aliança é diferente. Irmãos, a vida em Cristo, verdadeira, genuína, é uma vida que não nos decepciona. Por quê? Porque essa aliança com Cristo, ela foi inaugurada por aquele que não pode mentir. Ele é fiel. E o que ele diz é verdadeiro. Por isso que ele diz, não é? Pois quem fez a promessa é fiel. Então, sem vacilar, mantenha inabalável a confiança da nossa esperança. Versos 24 e 25, ele diz, pensemos, em vez de vacilar, o que nós devemos fazer? Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é o costume de alguns. Mas, pelo contrário, animemos uns aos outros, quanto mais vezes que o dia se aproxima. Meus irmãos, seja o que for que estiver acontecendo no mundo ao redor, não é tempo de semear dúvida nas mentes das pessoas. Não é tempo de pensar em voltar atrás. Pelo contrário, é hora de nós encontrarmos meios de despertar a consciência dos outros a um grau cada vez maior de um compromisso cristão. Nós devemos buscar maneiras de fazer isso. Nós precisamos nos esforçar para que esse amor que nós temos ouvido tanto em 1 João, ele aumente nessa nossa vivência cristã, na prática. Mas isso, irmãos, é algo que nunca será possível se nós nos afastarmos da comunhão uns dos outros, como é o costume de alguns, é o termo que o autor usa. Então, falta de zelo, uma fé que fraqueja, isso não é sinal saudável. Nós precisamos reconhecer que é impossível viver a vida cristã sozinhos. O crente que se afasta, ele se afasta por dois motivos, ou por orgulho ou por negligência. Os dois são vergonhosos. Então, eu não vou ficar falando para você que está aqui o que quem deveria ouvir é quem não está aqui. Não justifica, né?
Eu fui numa igreja um dia, o pastor danou com o pessoal que estava na igreja por causa de quem não veio. Eu falei, pessoal, não adiantou nada, né? E fica aquele trem chato, né? Porque quem está lá tem que reconhecer, não é? O esforço. Mas esse negócio, irmão, de se afastar e se afastando é perigoso. É uma demonstração de que tem algo muito errado dentro do coração, né? Nós não conseguimos viver nossa vida cristã sozinhos, não. Então, tanto quanto possível, sempre que possível, o máximo possível, nós devemos nos reunir com os outros, despertando os outros, encorajando os outros. Porque o dia se aproxima cada vez mais. Sabe quando você tem aquele dia atribulado? Uma bênção, né, irmã Neri? Qual que é a esperança sua? Estou um dia mais perto do céu, né? Algo bom aconteceu, mas um dia passou. Então, por isso, meus irmãos, cada dia nós devemos nos encontrar mais afiados do que no dia anterior. Melhores. Porque hoje pode ser o dia que o Senhor virá. E se nós não tivermos vivido bem esse único dia? Sabe, aquele que pensa assim, cansei, eu mereço. E se for esse dia? Bem no dia que você acha que merece. E se você não tiver vivido esse dia melhor do que viveu o dia de ontem? E se não me esforçar ao máximo para encorajar, ajudar meus irmãos em Cristo a fazer a mesma coisa? Então, o autor, ele deixa claro que não basta entender a verdade, é preciso que nós possamos dar a essa verdade uma resposta apropriada. É aquela oração que nós sempre devemos fazer: Senhor, me faz verdadeiro com a sua palavra. Então, a única resposta correta que ele acabou de explicar seria uma vida cristã digna. Uma vida caracterizada por oração, comunhão, zelo cristão, zelo que cresce, busca pelo bem do próximo, expectativa constante pela volta do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma vida cristã digna. Vida cristã digna não é construir impérios e dizer que agora é só vitória, só vitória. Não é isso que é vida cristã digna, não. Esse é o grande desafio para as nossas igrejas, para as nossas vidas hoje, meus irmãos. O grande desafio para as nossas vidas é viver a vida de Deus dignamente. Então o autor está nos exortando a isso, nos dizendo que direção nós devemos tomar diante de tudo que nós temos ouvido. Mas depois da sua exortação, ele faz uma advertência. Agora ele chama a atenção, puxa a orelha. Ele vai nos mostrar agora, dos versos 26 a 31, para onde que o caminho da apostasia conduz. Ele está acabando de nos dizer: olha, se você é crente, o caminho está aberto, vai. Mas vai mesmo. Não deixa de ir, não. Não perde tempo, não. Vai. Por quê? O caminho que a apostasia conduz não é bom, não. Olha como é que ele começa no verso 26. Se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Será que nós temos consciência do que ele está dizendo? Já é a quarta vez, só nessa carta, que esse autor faz essa advertência. Quarta vez. Por quê? Irmãos, há terríveis consequências para aqueles que tiveram um entendimento verdadeiro do Evangelho, abraçaram o Evangelho para depois abandonar o Evangelho. As consequências para quem faz isso são terríveis. Conheceu o Evangelho, abraçou o Evangelho, mas abandonou o Evangelho. O que rejeita deliberadamente a cruz, ele não encontra
expiação para os seus pecados em qualquer outro lugar. Não existe. Vai continuar na condição. Então, é claro que o autor ele está falando de crentes nominais, membros de igreja que não são crentes de verdade, pessoas que abandonaram a fé, viveram a vida cristã, professaram a Cristo, se integraram à igreja, mas abandonaram a fé, trataram a fé como uma mentira, desprezaram aquilo que antes eles consideravam precioso. Ele não está falando para pecados e falhas que os crentes cometem, não é disso não. Ele já falou que o crente fraco, ele encontra graça de Deus, ele encontra auxílio. Ele já disse que aqueles que fraquejam poderão encontrar misericórdia junto ao trono da graça de Deus. Capítulo 4, ele foi muito claro. Ao fazer a advertência, ele também diz que o crente fraco, ele tem esperança. O Evangelho é cheio de graça e de misericórdia. Mas ele fala com rigor para aqueles que tratam como trevas aquilo que é luz. Ele não trata o apóstata da mesma maneira que o crente fraco. Então, o autor aqui ele repete o que as outras 3 passagens de advertência já disseram. A apostasia é algo deliberado e não há como encobrir esse pecado. Não há. Se alguém der as costas para o Senhor Jesus Cristo, o único lugar para essa pessoa são as trevas eternas. Ele se afastou da luz, só resta trevas. E ele completa no verso 27. Mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. É isso que resta para aquele que apostata. Não há como ter paz com Deus a não ser através da cruz do Senhor Jesus Cristo. Para quem despreza a cruz, quando você estiver evangelizando uma pessoa e ela disser não, o último apelo que você deve fazer pessoalmente com essa pessoa que você ama, que é seu amigo, que você estabeleceu um relacionamento é: e o que você fará com a cruz de Cristo? Pergunte a ele. Porque não há como ter paz com Deus, senão através da cruz. Para quem despreza a cruz, olha o que o autor está dizendo: resta apenas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Entenderam o que ele disse? Aqueles que deliberadamente deixaram de ser amigos de Deus, eles serão tratados como adversários, serão tratados como inimigos de Deus. Quem é o adversário? Nós falamos, o adversário não é o diabo? Então, quem der as costas para a cruz, quem despreza a amizade de Cristo, ele se faz como o inimigo, o adversário, e será tratado como tal. O inferno foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos, e é para onde irão todo aquele que desprezar, ou irá todo aquele que desprezar a Cristo, a amizade com Deus. E ele dá um exemplo, verso 28. De novo, ele diz: quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Olha só, já era ruim rejeitar a lei de Deus dada por Moisés, já era grave. Se a ofensa fosse comprovada de maneira inquestionável, o que acontecia com o ofensor? Era executado. Não tinha nem que buscar misericórdia, porque nenhuma misericórdia era dada. Então, olha só, se aqueles que rejeitaram a lei morrem sem misericórdia, veja o que diz o verso 29. Imaginai quanto maior castigo
merecerá quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança pelo qual foi santificado e afrontou o Espírito da graça. Gente, isso é sério demais. Porque se era essa a penalidade para quebrar a lei, bem maior será o castigo por desprezar o Filho de Deus. Maior será o rigor, maior será o castigo para todo aquele que considera sem valor a aliança comprada pelo Filho de Deus com seu próprio sangue. Essa é a única aliança capaz de trazer transformação, santificação, e quem desprezar essa aliança irá receber castigo rigoroso. Isso é afrontar a obra do Espírito Santo que traz a graça de Deus ao pecador perdido. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Veja os versos 30 e 31, ele continua a sua advertência e conclui aqui no verso 31, ele diz: pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. De novo, o autor está nos dizendo que não existe cura para a condição de apostasia, não existe escape para o castigo da apostasia. Tudo que se aguarda, ou tudo que o apóstata aguarda, tudo que ele pode esperar, é a vingança de Deus. A terrível expectativa de cair nas mãos do Deus vivo como pecador não perdoado que deliberadamente o desprezou. E é isso que quer dizer esse versículo. Nós não podemos usá-lo de outra maneira, para tranquilizar o nosso coração quando nós somos injustiçados. Não é disso que o versículo está falando. Não, tudo bem, pode esperar que a vingança vem do Senhor. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando para quem despreza a aliança do Filho. Aquele que apostata, ele deve aguardar a vingança de Deus. E será dura coisa cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, é maravilhoso ser crente. Experimentar, se deleitar nas bênçãos que o autor aos Hebreus vem mencionando. Isso é maravilhoso. Eu não entendo por que a igreja não está cheia. Porque é maravilhoso ser crente e viver com os crentes e buscar a Deus junto com os crentes. Porque é algo maravilhoso. Eu fico maravilhado de estar aqui. É muito bom. Não importa com quantos mais. Claro que a gente ficaria feliz, não é? De ver outros usufruindo das bênçãos da comunhão. Então é maravilhoso ser crente. Usufruir de todas essas bênçãos, o acesso a Deus, o privilégio de entrar sem restrição, ter os pecados perdoados, Deus não se lembra mais deles. Mas da mesma maneira, é de um terror indescritível conhecer a verdade, acolher essa verdade, ter experiências verdadeiras com o Espírito Santo e depois deixar o Espírito Santo de lado. Deixar tudo isso de lado, afastar-se, e ir se afastando e finalmente rejeitar ao Senhor. A única ação segura e feliz para aquele que diz ser um crente é progredir espiritualmente cada dia, conforme o autor passa agora a nos falar. E a terceira parte, ele nos traz esse encorajamento. Para onde que essa estrada conduz? Ele vai falar dos versos 32 a 39. Olha o que ele diz no verso 32. Porém, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de ser desiluminado, suportaste um grande sofrimento, um grande desafio de sofrimento.
O crente ele enfrenta muitos desafios nos seus primeiros dias de vida com Deus. Todo crente. A luz do Senhor, ela brilha em nós, e isso é maravilhoso, mas para muitos não são dias fáceis. Para muitos são dias bem difíceis, dias de conflito, dias de sofrimento, dias de problemas. Assim, quando começam a andar com Deus, logo os problemas vêm, as dificuldades, as perseguições, a zombaria. É isso que o autor está dizendo. Então lembra lá no começo. E ele vai falar o que acontecia no caso daqueles hebreus, do verso 33. Ele diz: algumas vezes fostes expostos publicamente a ofensas e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que assim foram tratados. As pessoas começavam a olhar de uma maneira diferente, porque ele está andando com Cristo agora. No caso daqueles hebreus, e em muitos outros lugares hoje também, alguns são até agredidos fisicamente, enquanto outros são agredidos com palavras, porque são crentes. E mesmo que a hostilidade não seja dirigida pessoalmente, o novo crente, ele se identifica com os outros que estão sendo desprezados, ele apoia o irmão. Ele se compadece. É isso que ele diz no verso 34, olha: pois não só vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também aceitastes com alegria o confisco dos próprios bens, sabendo que tendes a posse de algo melhor e permanente. Alguns crentes são até presos por causa da sua fé. E quando outro crente demonstra simpatia por aquele que está sendo maltratado, ele está sujeito a penalidades também. Isso levou alguns daqueles hebreus a terem suas propriedades tomadas pelos perseguidores. Os bens deles foram confiscados. Imagina alguém chega na sua casa e fala bem assim: olha, sai daí. Mas eles aceitaram isso com alegria. O autor está dizendo aqui. E ele não podia estar mentindo, porque ele estava falando para eles, ele conhecia a experiência deles, e eles sabiam o que eles tinham vivido. A questão é: como é que é possível suportar tudo isso, e suportar com alegria? É tendo a plena certeza, irmãos, de que não importa o que nós perdermos nessa terra, porque nós possuímos no céu algo muito melhor, algo durável, que não pode ser tomado de nenhum crente. É assim que nós suportamos. Tudo pode nos ser tirado dessa vida, desde que nada nos seja tirado na vida eterna. Jim Elliot, ele dizia o seguinte: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Inteligente, está vendo? Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Ele deve ter aprendido com esses hebreus. Então, a visão da cidade celestial nos incentiva a ir em frente. Aconteça o que acontecer. Verso 35. Está falando, né, que no começo eles estavam muito alegres e passavam por perseguições, e agora estão pensando em voltar atrás, por quê? Aí ele diz no verso 35, portanto, não jogueis fora a vossa confiança, ela vos trará uma grande recompensa. Irmãos, a vida cristã não é só para esse mundo, não. Ela nos conduz ao destino final, que é o céu. Esse caminho estreito, apertado, essa porta estreita que nós temos que entrar, esse caminho apertado que nós temos que andar, esse caminho está conduzindo ao céu, e é só Ele que conduz para o céu. Por isso nós não devemos desprezar essa firme fé que nós temos, que nos conduz a um resultado glorioso, a um grande galardão, a uma recompensa maravilhosa. Ele diz no verso 36, porque necessitais de perseverança, para que alcanceis a promessa depois de haverdes feito a vontade de Deus.
De que nós precisamos? O que nós necessitamos? Perseverança. É o que falta na vida de muitos crentes. Nós não podemos deixar que as tentações nos desviem. A ideia de voltar atrás, retornar ritos, ordenanças do Velho Testamento era e é um grande erro. Tem pessoas voltando a esses ritos para ver se a igreja enche. Era um erro naquela época, é um erro hoje. Agora em Cristo, tudo que é necessário, irmãos, é permanecer, perseverar, ser paciente. É tudo que nós precisamos. Precisamos continuar em frente, fazer a vontade de Deus. Fazendo isso é só esperar. Se nós perseverarmos, permanecermos, formos pacientes, irmãos, é só esperar para finalmente nós entrarmos na recompensa prometida. O que o autor está nos dizendo? Ele está nos dizendo que o desejo dominante da nossa vida não é voltar para o caminho mais fácil. Ele está dizendo que aquilo que deve governar nossas ações nesse mundo, como crentes que nós somos, não é o desejo por uma vida mais fácil, e nem retornar para uma possível vida mais fácil. Nosso dever é fazer a vontade de Deus. E é fazendo isso que nós vamos receber o galardão, o prêmio, a recompensa. Verso 37, pois aquele que vem virá, dentro em breve, e não tardará. Você sabia que não é preciso esperar muito tempo? Não vai ser preciso esperar muito tempo mais. Em breve virá aquele que está por vir. Não demorará nem mais um segundo além daquele momento que ele planejou. Será no momento exato que ele planejou. Apesar de todas as dificuldades, então nós devemos seguir em frente, firmes. Aguente firme, aguenta um pouquinho mais. As coisas estão fáceis? Não estão. Mas aguenta. Você não pode entregar os pontos agora, você não pode desistir da corrida agora. Você precisa continuar firme para chegar no seu lar seguro. E ele conclui o capítulo, versos 38 e 39, dizendo, mas o meu justo viverá da fé. Quem é que ele está citando? Abacuque, capítulo 2, verso 4. Mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Resumindo, os que são justos aos olhos de Deus são homens e mulheres de fé. Aqueles que vivem pela fé e morrem na fé, certamente irão entrar na salvação que Cristo prometeu. Porque o justo aos olhos de Deus são crentes de fé, homens de fé, mulheres de fé, são esses que vão entrar. Mas para os que recuam, os que se afastam do favor de Deus, não tem para onde ir, a não ser para a destruição eterna preparada para o diabo e seus anjos, ou seja, para os adversários. Irmãos, nós não podemos nos identificar nessa categoria dos que recuam. Não podemos, nós devemos ter certeza de estar entre os que creem e continuam crendo. Prosseguir cada vez mais na vida da fé e, ao final, entrar salvos na eternidade. O autor, então, ele tem focado o tema da fé. E ele irá falar bastante, né, sobre fé daqui a pouco. Hebreus 11, esse capítulo famoso, e nós não podemos tratar só desse capítulo no livro, mas é um capítulo importante, porque o capítulo não fala só disso, o livro, mas nesse famoso capítulo a seguir, o autor, ele nos fala coisas maravilhosas, ele nos fala o que é fé, ele nos fala como que a fé é demonstrada, e ele nos fala quais são as recompensas da fé. É maravilhoso.
Mas antes de avançar para o capítulo 11, nós temos de ter certeza que nós entendemos o que foi ensinado para nós até aqui. O céu é o destino de todo crente. Nada pode impedir aquele que professa a Cristo de entrar no céu. Nada pode impedir aquele que confessa a Jesus de entrar no céu, a não ser a falha em perseverar. Os capítulos anteriores nos mostram que o segredo da perseverança, qual que é o segredo para perseverarmos? É nos expormos à palavra de Deus e olhar constantemente para Jesus como nosso sumo sacerdote. O que mais? Isso se soma ao que nós aprendemos sobre a importância da oração. E agora, nós temos de acrescentar as realidades da comunhão e dessa expectativa a cada dia pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o que nos impede, o que nos leva a perseverar? É nos expormos à palavra de Deus, é olhar constantemente para Jesus como nosso sumo sacerdote, ter uma vida de oração, perseverar na comunhão e olhar com muita expectativa para a volta de Jesus. Por isso que o céu é o destino de todo crente que persevera, mantendo a comunhão e esperando com expectativa a volta de Jesus. Nós precisamos muito dessa advertência aqui do verso 38. Bastante, todo crente devia ler essa advertência. Ele diz: mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. E aí seria maravilhoso se cada um de nós pudesse de coração completar com o verso 39. Não seria? Não seria maravilhoso se nós pudéssemos completar o que está no verso 39, complementar? Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Olha que maravilhoso se a gente abrir a boca e falar assim: nós não somos dos que recuam, nós somos dos que perseveram. Lembra daquele corinho antigo? Caminhando eu vou para Canaã? Se você não vai, não me impeça a ir. Não é assim que a gente cantava? Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me impeça a ir. Porque nós não somos dos que recuam, nós somos dos que perseveram, dos que creem para a preservação da vida. Que Deus nos abençoe, enche o nosso coração de encorajamento, nós estejamos atentos às advertências e que nós possamos ser encorajados por toda boa palavra de Deus. O Ministério de Música já pode assumir aqui, nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos conduza em triunfo, né, Aniele? Então ore, por favor, Anne, por nós.